Olá! As mudanças climáticas e eventos extremos causam impacto não só em sociedades e em ambientes inteiros, mas também podem transformar a vida das pessoas de uma maneira irreversível. Isso acontece quando muita gente precisa se deslocar para outros lugares por causa de enchentes ou secas intensas, abandonando os locais que chamavam de casa e se transformando em migrantes do clima. Esse movimento é o tema desta edição do Agir Sustentável, que começa depois da vinheta. A Agência da ONU para os Refugiados, a Acnur, no Brasil, explicou em um relatório que a crise climática e o deslocamento de pessoas estão cada vez mais interligados. O avanço do aquecimento global e a ocorrência mais frequente de eventos climáticos extremos contribuem para a geração de crises diferentes e que se acumulam. Isso ameaça os direitos humanos, aumenta os níveis de pobreza e perda de meios de subsistência, além de gerar também tensões nas relações entre as comunidades. As condições climáticas extremas que se manifestam em ondas de calor e incêndios também podem resultar nas migrações em massa. Having a safe place to sleep at night is right now is like a godsend. Os incêndios de 2018 em Paradise, na Califórnia, provocaram uma onda de migração para a cidade de Tickle, que fica a 23 quilômetros dali. Com a procura maior por imóveis, houve um aumento dos aluguéis e isso obrigou quem não podia pagar os novos preços a deixar suas casas. De volta à Serra Leoa, o clima também está tirando o sustento de algumas famílias. Over 6% of our national population are farmers, subsistence farmers. With the effects of climate change means it rains when it shouldn't and it doesn't rain when it should, and people's crops fail. And because their livelihoods disappear, they flock to the city looking for a better life. We don't have the infrastructure to absorb those people. So what you see happening is massive deforestation of our hillsides. Esses deslocamentos forçados acontecem primeiro dentro dos próprios países, mas já causam também movimentos mais amplos e com consequências mais graves. É o que nos explica o professor e doutor em Geografia, Romualdo Pessoa. Professor Romualdo. Tudo bem, Ramos? Obrigado por receber a gente aqui, né? Na verdade, uma visita conjunta aqui ao Bosque Botafogo, em Goiânia. Sim, sim. Só uma reserva ambiental para a gente poder falar de sustentabilidade, né? Claro. Um tema importante, importantíssimo. Pois é, professor. E aí, para a gente começar essa conversa, vamos andar um pouquinho ali, a gente assenta num banco. Mas para começar essa conversa, vamos iniciar mesmo do básico, né? O que são esses refugiados climáticos? O que causa esse problema, né? Sim. Olha, essa é uma expressão comumente utilizada, né? Mas ela não do ponto de vista da legislação da ONU, não há respaldo legal para ela, né? A Convenção de Genebra, se não me engano, 1951, ela trata do termo de refugiados, mas daqueles que são perseguidos, né? Por motivações políticas, né? Por guerras, guerras, né? Mas é um termo que tem sido muito utilizado, né? Eu prefiro falar deslocados climáticos, né? A ONU usa também migrantes climáticos. Exatamente. Né? Tem mais a ver, talvez, do que com essa ideia de refúgio, de refugiado. Exatamente, porque a maior parte desses deslocados, eles ficam no próprio país, né? Se deslocam dentro dos mesmos países em que vivem, né? Ou, quando muito, ficam nas fronteiras dos países vizinhos, né? Aí, claro, o deslocado, o termo deslocado climático ou deslocado ambiental está mais ligado a essa migração interna. Quando se fala do refugiado, né, se refere a aquelas famílias, aquelas pessoas que saem dos seus países para outros países
em busca, claro, de refúgio, de melhores condições de vida, porque perderam tudo que possuíam, né? Isso tem se intensificado muito nos últimos anos, como decorrência desse desequilíbrio ambiental que tem sido muito forte, né? Esses eventos climáticos extremos, cujos acontecimentos estão sendo encurtados cada vez mais no tempo. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, né? O entendimento sobre quem são essas pessoas, a gente acho que conseguiu, mas a causa disso passa diretamente pelas mudanças climáticas. É o fato de que viver em determinadas regiões fica cada vez mais difícil, até o momento em que fica impossível e as pessoas precisam sair. É isso que acontece, professor? Exatamente, né? Às vezes é abruptamente, né? É um evento extremo que acontece, igual aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, né? Então esse acontecimento que vem de uma só vez, destrói as habitações, mesmo aqueles ambientes onde as pessoas trabalham, e ali é o que eles produzem para sobreviver, né? Mas tem também aquelas situações em que isso vai acontecendo lentamente, como no caso da escassez de recursos hídricos, né? Quando falta a água, né, num determinado ambiente, né? Aí evidentemente pouco a pouco as pessoas elas vão sendo forçadas a procurar um outro caminho, né? Um outro lugar para viver, né? Quase sempre se deslocam para as zonas urbanas. A caminhada tá boa, mas vamos sentar aqui, professor, só para a gente continuar a conversa. E quando o senhor fala de que muitas vezes isso acontece de maneira abrupta, tem a ver também com esses termos que a gente usa, né? Das pessoas que ficam desabrigadas ou desalojadas. Sim. Perdem a sua residência, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e muita gente, a partir de um evento desse, pensa que realmente não dá mais para ficar por ali. Exato. Pegando mais um exemplo aqui no Brasil, recentemente, há alguns anos, né, atrás, aconteceu fortes temporais, né, quase que trombas d'água na região ali de Petrópolis, né, Rio de Janeiro, né, com morros, deslizamentos em grande quantidade, soterrando, inclusive, infelizmente, soterrando muitas pessoas, né, e destruindo habitações ali, né, porque a realidade, né, de países como o Brasil, de lugares periféricos, onde as pessoas elas vão cada vez mais construindo suas habitações em encostas, né, em lugares íngremes, né, em condições absolutamente inapropriadas, né? Quer dizer, quando você olha, quando você observa aquilo ali, você pensa exatamente nisso. Em algum momento, um desastre vai acontecer, né? E aquele lugar ali ele vai ser deslocado, ser soterrado, e as pessoas vão ser obrigadas a sair dali. Por problemas até de expansão urbana, né? Sim, cidades mal planejadas, enfim, não é necessariamente uma mudança climática, mas uma questão social, né? De como a cidade se conforma. Exatamente. Esses eventos, esses acontecimentos, esses deslocamentos afetam principalmente, quase sempre, as populações mais pobres. Claro que nem sempre, né? Se nós pegarmos esses eventos que acontecem na Califórnia, né? Com aqueles incêndios, né, que se espalham muito rapidamente, porque são construídos mansões, né, em meio a bosques, a matas, né, e com esse desequilíbrio climático que acontece, né, muito tempo sem chuva, né, a vegetação ela fica ressecada e o fogo se propaga rapidamente. Então ali também afeta pessoas com condições financeiras muito elevadas, né? Casas caríssimas. Casas caríssimas, né? Mas quase sempre todas Mas é uma exceção. É uma exceção. Né? Normalmente, aí a gente entra nesse assunto que inclusive é um tema importante da COP30 nesse ano aqui no Brasil, né? Em Belém do Pará, que é a justiça climática. Justamente pela COP ser no Brasil, entra nesse assunto em que os migrantes climáticos, enfim, os deslocados climáticos são representados, né, pela falta de justiça climática. Quando o evento extremo acontece, normalmente as pessoas mais pobres é que são prejudicadas. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Essa é a realidade, né, de inúmeros países no mundo, né, na América Latina, na África principalmente, né, na Ásia, né, tem uma situação que eu costumo citar muito, né, que é do Lago Chad, na África, né, que há 2 décadas atrás atendia a população de 4 países, né?
Hoje esse lago ele foi reduzido a menos de 20% do que era há 2 décadas. Né? Então assim, o Mar de Aral é um outro exemplo, né? Onde ali nas suas margens uma população muito grande vivia da pesca. Né? Esse mar hoje ele se restringe a cerca de 15% do que era há 3, 4 décadas atrás. Por quê? Porque 2 rios que serviam e abasteciam esse mar, eles foram desviados para servir de irrigação para plantação de algodão. Né? Na época, inclusive, interesse econômico, né? Soviética. Exatamente. Né? O planejamento feito pela União Soviética implicava a necessidade de produzir algodão em larga escala. Né? É uma produção de monocultura, os rios desviados. Né? A água desses rios deixou de chegar a esse mar. Que é mais ou menos o que acontece também no Rio Colorado, né? Nos Estados Unidos. Quer dizer, o Colorado quase que não chega ele vai minguando, sua foz né? mais, exatamente, que é no México. Então, ele vai se desfazendo no meio do caminho por desvios para irrigação e também por desvio para abastecer cidades como Las Vegas. Tá? Então, é claro que aí você tem uma deficiência na questão hídrica e as populações que vivem, principalmente as mais pobres, dependendo exatamente desses ambientes, e produzindo nas margens desses lugares, desses rios e desses mares, eles perdem essas condições e são forçados a se deslocar. Perdem condições de sobrevivência. Perdem a condição de sobrevivência, não tem absolutamente condições de viver ali. São populações que têm pouca margem de influência, digamos assim. Né? Sim, sim. E há uma demora para atender a necessidade de garantir a essas pessoas segurança em suas condições de vida. Né? Então, esses problemas que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, até hoje as pessoas ainda não estão devidamente abrigadas, né? Com casas que foram prometidas. Claro. Um exemplo que a gente contou aqui no programa, né? Temos as imagens, inclusive, e as histórias relacionadas a isso. Tem algumas regiões aqui de Goiânia, né? O senhor citou algumas regiões do país. Aqui em Goiânia, região central do país, a gente tem cada vez mais secas, mais intensas. Sim. E as chuvas também mais intensas. E aí tem aquela, imagino que o senhor conheça, né? Aquele bairro que é fruto de uma invasão, né? Mas as pessoas moram lá há décadas, pelo menos 50 anos, que é a Vila Roriz. Fica ali na confluência do Rio Meia Ponte com o Ribeirão Anicuns. E ali são cheias quase que anuais e as pessoas já se acostumaram com essas enchentes, mas com a intensidade dos eventos climáticos, a gente entende que em algum momento aquelas pessoas não vão conseguir mais morar ali, vão ter de migrar para outro lugar. Essa é uma das áreas monitoradas pela Defesa Civil em Goiânia por risco de alagamento. É a Vila Roriz. E desse ponto dá para ver bem essa diferença de nível, por conta do encontro de 3 importantes cursos d'água. Toda essa vila corre risco de alagamento. À minha esquerda chega o Rio Anicuns, à direita o Rio Meia Ponte e ao fundo o Ribeirão João Leite. Por conta desse encontro e desse nível mais baixo, a Defesa Civil e o CREA, o Conselho de Engenharia, tem um constante monitoramento sobre essas casas. São lugares onde certa parcela da população, de moradores, corre algum certo tipo de risco, igual aqui na Vila Roriz. Aqui, historicamente, é uma área que o Meia Ponte, há muitos e muitos anos, extravasa e atinge as residências. Então, isso é um risco hidrológico que a Defesa Civil vem monitorando ao longo dos anos. Né? E no início de 2021, foi feita aqui uma barreira, que a gente chama dique, que impede um pouco do rio transbordar e atingir as casas, entendeu? Então, tem outras situações, como a Vila Bandeirantes, que já é outro tipo de risco, que é o risco geológico, que há risco de deslizamentos. Então, a Defesa Civil trabalha monitorando esses locais, fazendo os apontamentos e encaminhando as secretarias pertinentes. No caso, CEINFRA, né, que é a secretaria responsável por obras de infraestrutura na cidade. Então, a CEINFRA vem trabalhando nesses pontos para, pelo menos, minimizar os impactos e diminuir os riscos nesses locais. O coordenador da Defesa Civil aponta que o ideal seria a retirada das famílias que ocuparam a região de forma irregular. Mas isso nem sempre é possível. Aqui no meu barraquinho aqui nunca encheu de água não, porque aqui é mais alto, mas dos outros que moram bem mais na frente, é mais baixo, já alagou, perde as coisas de casa, tudo, os móveis. Essa altura da casa já é pensando nisso ou não? Já é pensando nisso. A minha já foi feita a estrutura para a água não subir, mas aqui quando
alaga mesmo, eu não saio daqui não, fico ilhada. Não sai. Eles vêm, mas aí não pode fazer nada, né? Porque o risco que eles falam que é pra gente, a gente tem que sair daqui, né? Porque aqui é área de risco. Mas como a gente não tem para onde ir, o lugar da casa da gente é aqui mesmo, então não tem como sair. A gente tem vontade de sair, só que não consegue, não tem para onde, a gente não tem condição de comprar em outro lugar. 26 anos que eu moro aqui. Muito alagamento feio, né? Teve o último que aconteceu, que foi mais feio mesmo, que deu 70 centímetros de água aqui dentro de casa aqui, né? Tem 8 anos, né? 8 anos, né? Mas foi um alagamento feio, né? Aqui, ó, esse barranco aqui ficou coberto aqui, ó. A rua nem se fala, né? Parecia o Rio Araguaia, sabe, né? Tem um risco grande da gente morar aqui, mas a condição da gente é precária, né? Então tem que conviver com esse risco, né? Tipo assim, quando tá no inverno, a chuva tá caindo, você tá abre a porta, olha lá, não, tá baixo, né? Vai subindo, né? E a gente convive com esse risco direto. Fizeram o asfalto aqui agora, ali dentro você pode olhar que tá entupido de terra ali, sabe, né? A hora que vier qualquer chuvinha, vai alagar tudo. É a manutenção que tá faltando para nós aqui, sabe, né? Aí na época de candidatura e tal, todo mundo chega aqui, aí tá puf, né? Aí depois, ó, some todo mundo. Do ponto de engenharia, o DIC é uma solução. Então a gente consegue proteger com um DIC bem dimensionado, bem estruturado. Por quê? Porque o DIC ele tem que funcionar dos dois lados. Então, hoje em dia, o problema maior daqui, conversando com a Defesa Civil, não é a inundação do João Leite, como o DIC, de certo modo, está protegendo, mas a inundação interna. Então, o local gera escoamento. Então, o local gera escoamento e não consegue passar porque tem um DIC. Inclusive, eu já orientei um TCC, né, trabalho de conclusão de curso, sobre exatamente essas situações ali na Vila Roriz, né? Que até que ultimamente não tem acontecido tanto, porque também o volume de água do Rio Meia-Ponte está se reduzindo. Por outros fatores que o senhor já citou aqui, né? O rio está minguando. Aí, claro, quando vem temporais mas de vez em quando. Aí a água... E a água de escoamento da própria cidade chega ali também, chega ali, uma baixada. Exatamente, né? Que é a bacia que recebe todas essas águas que vêm de diversos córregos que cortam Goiânia, né? Que são mal cuidados, que são maltratados, inclusive, né? São assoreados em alguns casos. Né? Então são essas condições que afetam exatamente essas populações ribeirinhas, essas populações mais pobres, que não têm condições financeiras de ir para um loteamento que lhe dê mais segurança e se abrigam exatamente nesses lugares. Eles vão ser afetados, em algum momento vão ser afetados. O poder público, ele precisa se antecipar a isso, mas nem sempre o faz, né? Então a gente vive diante de um dilema que é reconhecer que essa realidade ela é grave, o problema ele vai se agravar e vai acontecer, né? Mas não há uma antecipação do poder público. E quando isso acontece é muito lentamente. Tá? Sim. Então são situações que elas são discutidas, né? Mas não são efetivamente resolvidas porque falta exatamente ou às vezes interesse político, ou muitas vezes é muito lento a resolução desses problemas. É isso. Professor Romualdo, muito obrigado, viu, por conversar com a gente aqui no Bosque. Enfim, o cenário é bonito, mas a realidade às vezes se impõe, né, nesse tipo de debate. E na sequência aqui do Agir Sustentável, a gente vai tratar sobre políticas que são aplicadas na prática por pessoas que se dispõem a, por exemplo, dar algum tipo de atendimento aos refugiados. Aqui em Goiânia, a gente vai conhecer um caso desse e que, inclusive, já tem a perspectiva de que refugiados ou migrantes climáticos precisem desse atendimento por aqui. Por estar na região central do Brasil, a região metropolitana de Goiânia, em Goiás, recebe imigrantes de vários estados e também de outros países. E já há casos de deslocados climáticos, como a situação de 19 famílias haitianas que chegaram à cidade em 2024.
O Haiti vive uma crise permanente e a origem de um constante fluxo migratório. O país foi atingido por desastres naturais, o mais grave, o terremoto, que deixou mais de 220 mil mortos em 2010. Os haitianos ainda enfrentam uma dívida nacional histórica, instabilidade política e descontrole da segurança pública. Este Centro de Educação Infantil em Aparecida de Goiânia já recebe refugiados e migrantes climáticos em parceria entre a Prefeitura e uma ação social da Igreja Ortodoxa. Das 200 vagas aqui para crianças de até 5 anos de idade, 50 são direcionadas para a igreja, que atende atualmente 19 alunos haitianos. Mundo global, Rubens, a gente tem que compreender que existem diversos fatores. De fato, nós temos migrantes de todas as formas possíveis. Alguns são por eventos climáticos, outros, os refugiados, que o conceito de refugiado é por quem sofreu perseguição de raça, por religião, opinião política e entre tantas outras formas de perseguição à pessoa que a leva a se refugiar. Agora, a migração acontece de diversas formas. Pode ser por dificuldade de permanecer por algum evento climático, como o terremoto no Haiti, pode ser como na Venezuela, por um regime autoritário, onde as pessoas de fato não conseguem mais se manter no país. E hoje aqui nós também temos uma criança da Venezuela que veio ao Brasil por essa razão, por esse motivo, e há inúmeras formas dessa realidade acontecer. E hoje no Brasil nós também temos pessoas que migraram por a necessidade e pela catástrofe que nós tivemos no Rio Grande do Sul. A gente já consegue enxergar essa realidade mesmo no Brasil, né? Mesmo no Brasil, nós tivemos mais de 700 mil pessoas brasileiras que saíram do Rio Grande do Sul para migrar porque não tinha mais condições de ficar para a situação que passaram na enchente. Existe essa preocupação, é uma realidade que nós vivemos todos os dias aqui no Brasil e nas diferentes regiões. Não é só uma questão de países, mas sim de migração interna pode acontecer. Então, em qualquer lugar e em qualquer cidade nós podemos ter não só migrantes, mas também refugiados e uma realidade do nosso mundo global. É uma realidade que inspira, ou que motiva, né? Políticas públicas, cuidados, enfim, de uma maneira completa, né? A educação para crianças é algo, por exemplo, importante, né? Essa inclusão das crianças e vendo essa ampliação dos movimentos migratórios, inclusive por razões climáticas, esse tipo de política pública completa é importante, né, Marcos? É fundamental para poder ter uma inclusão social, ao mesmo tempo criar novas oportunidades, não só para as crianças, mas também para inserir os pais através de trabalhos multidisciplinares que hoje acontecem aqui. Dados da Acnur mostram que os desastres climáticos são responsáveis por pelo menos 60% de todos os novos deslocamentos relatados desde 2022. E as enchentes, como ocorridas no Rio Grande do Sul em maio de 2024, são os fatores que mais afetam a vida das pessoas, segundo a ONU. São situações que mostram o quanto o combate às mudanças climáticas e medidas de redução das emissões de gases de efeito estufa têm proporção cada vez maior na vida das pessoas. E assim, a gente encerra esta edição do Agir Sustentável. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!